se ele realmente almeja ir morar no céu. Eu penso que todos quantos vêm à igreja, alguns dentro das suas possibilidades eventualmente, outros com maior frequência, vêm para a igreja porque eles têm no seu DNA a teologia da salvação. Não poderíamos ter ficado em casa hoje? Alguém até soprou para mim hoje, poderia ter cancelado a ceia hoje, está chovendo, está frio. Mas se for cancelar os cultos por causa de chuva, daqui a pouco alguém vai dizer assim, não poderia cancelar o culto porque está muito quente? Então nós não vamos chegar em um denominador comum. Aliás, uma coisa que nós cristãos precisamos compreender, que salvação é sacrifício, é esforço. O Senhor Jesus, em uma das suas falas, ele diz: porfiai por entrar no céu, porque o céu é tomado à força. É fácil ser cristão? É fácil sair das nossas casas, uns longe, outros mais perto, às vezes cansado, vir para o culto? Não é fácil. Mas nós precisamos compreender que sem Deus, como cantou a Ana Júlia aqui, nós não somos ninguém. O desejo nosso precisa ser voltado única e exclusivamente para Deus, sem deixar de cumprir o nosso papel diário, cotidiano. E a importância da palavra de Deus faz com que nós refutemos algumas propostas que são conflitantes à Bíblia Sagrada. Veja que Jesus, ele foi conduzido ao deserto por quem? Quem conduziu Jesus ao deserto? Que Espírito? Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, e aí você fala, mas pastor, eu estou passando por provação, é muita provação, por que Deus, nem Jesus ficou isento de ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que lá no deserto, Jesus, ele tem um embate espiritual, e no embate espiritual começa Satanás: tu não és o filho de Deus? Então, se tu és o filho de Deus, faz o seguinte: tu está com fome? Dize a estas pedras para que se transformem em pães e mata o que está te matando, que é a fome. Jesus disse: está escrito. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus para vencermos tudo quanto vem diante de nós à luz da palavra. Aliás, nós vamos colocar aqui 3 pontos, não sei aonde que nós vamos colocar, mas nós vamos colocar aqui 3 pontos da Igreja de Jardim Portugal: missão, visão e valores. Já está quase pronto, só arrumar um jeito de colocar. A palavra, ela é de extrema importância para as nossas vidas, irmãos. Qual o valor que nós damos, ou qual a importância que nós damos para a palavra de Deus? Qual a importância que nós damos para este momento na casa do Senhor? Veja que o salmista, no Salmo 122, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisava o salmista ter dito isso? Não precisava. Por que não precisava, pastor? Quando olho para a expressão do salmista dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, implica dizer que fazia tempo que ele não ia para a casa do Senhor. Precisou ser confrontado, convidado, chamado, indagado para ir à casa do Senhor. A casa do Senhor estava distante. Como estava distante, se acostumou a ficar em casa. E esse é um perigo muito grande. O
perigo de se acostumar a não mais frequentar os cultos de louvor e adoração a Deus. Pastor, eu preciso mesmo cultuar para ir para o céu? Eu preciso estar na igreja para ir para o céu? O que você acha? Não acha nada? Acha alguma coisa? Sim? Nós precisamos cultuar. Embora um crescente número, um dia desse eu fui cortar cabelo, meu amigo, eu acho que ninguém sabe quem é, né? Então, a gente fala para cortar o cabelo, eu só corto o cabelo no lugar, esse cabelo é ruim de cortar que só. Já não tem cabelo, né? Imagina cortar cabelo de careca. É o meu problema. Aí eu fui cortar o cabelo lá, ele já congregou conosco, já congregou em outra igreja, já voltou para a nossa, já foi para outra igreja, e agora ultimamente ele estava numa outra igreja, aí eu cortando o cabelo e falando dos desigrejados. Depois eu fiquei bem com medo de eu sair lá decapitado lá da cadeira dele. Ele não gostou muito quando eu falei dos desigrejados, que está crescendo muito. E aí há um provérbio dos desigrejados hoje, longe da igreja, mas não longe da presença de Deus. Como é que consegue estar na presença de Deus longe da igreja? Se a igreja é o ponto da comunhão. Como é que consegue se firmar? Pastor, irmãos, pode ser que de repente alguém não compreenda muito isso. Irmãos, não existe comunhão fora do corpo. E veja que o salmista, mesmo distante, mesmo sem frequentar o templo, o lugar de adoração, quando ele foi confrontado pelo convite, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmista Asaf, no Salmo 73, é um salmo do contraponto, e o salmista, no Salmo 73, quem é que nunca teve um momento de Asaf na sua vida? Ah, pastor, mas o meu vizinho vai bem, o meu vizinho está prosperando, o meu amigo no trabalho está prosperando, eu estou na igreja, eu vou no culto de segunda, eu vou no culto de terça, eu vou no de quarta, eu vou no de quinta, eu vou no de sexta, eu vou no de sábado, eu vou no de domingo, e se tiver hora extra de culto eu vou também, mas para mim não acontece nada, o meu vizinho está lá só tomando umas no final de semana, e ele está indo tudo bem para ele. Assim agiu Asaf. Coloca para mim, Shirley, Salmo 73, verso 17, se não me foge a memória. Asaf traz uma descrição de um problema que estava à sua volta, mas de repente, Asaf, não, 17. Vamos ver se é isso. Olha só. Depois de ele falar um monte de coisa, aí ele chega no verso 17, até que entrei no santuário do Senhor. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Enquanto nós olhamos para os periféricos, eu estava, no último casamento que eu fiz, eu falei para o casal lá, estava celebrando o casamento, eu falei, não permita que nem o periférico atrapalhe a vida de vocês. Aí a noiva, o que é periférico? Aí eu tive que explicar. Mas enquanto nós ficamos olhando para os periféricos, para a situação à nossa volta, nós não conseguimos enxergar o milagre de Deus na nossa vida. Enquanto olhamos para tudo quanto está à nossa volta, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo em nosso meio por nossas vidas. E o salmista Asaf, ele chega, ele traz uma descrição e de repente ele entra no santuário do Senhor e ele diz, então agora eu entendi. Meus irmãos, sabe o que a gente aprende com a Bíblia Sagrada? É que às vezes nós olhamos para o ímpio prosperar, nós vemos o ímpio se dando bem, nós vemos o ímpio comprando um carro de 4 milhões de reais e nós compramos essa mobiletezinha, como é esse motorzinho elétrico que está vindo agora aí, sabe, motoquinha aí, sei lá como é que chama esse negócio? Uma série está querendo comprar uma, né, uma série? Um triciclo. Compra um capacete também, uma série, pelo amor de Deus. E aí a gente vê essas coisas tudo. Só que tem um detalhe, irmãos. Tem um detalhe. Você tem o que nenhum deles tem. Você já parou para pensar que privilégio é o nosso? Temos o que nenhum deles tem.
bolso na Conceição, arrancar as notas de dólares, euros, ou pegar e falar assim, não, eu compro o que eu quiser. Paulo um dia ele foi confrontado e alguém disse para ele, eu com grande soma de dinheiro conquistei o direito de cidadão. Paulo olha para ele, você precisou de soma de dinheiro, eu sou de nascimento. Simples assim. Você precisou de dinheiro, eu não precisei. As pessoas precisam de dinheiro para conquistar as coisas. Nós temos a salvação pela graça, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus ainda assim olhou para 2026, para no dia 10 de maio de 2026, e Ele disse, neste dia estará o meu povo em Jardim Portugal, em mais um culto de ceia, celebrando a graça, celebrando aquilo que eles não mereciam. A salvação, ela é para cada um de nós, um dom de Deus, e nós precisamos valorizar cada dia mais, vindo à casa do Senhor. Aí Asaf entra na casa do Senhor, ele vê que o ímpio, a sua prosperidade é passageira, porque as coisas do mundo tudo passa. E esse louvor eu estou gostando de ver aqui o conjunto unificado, porque está ficando muito bonito. E aí nós ouvimos este louvor de como será o céu, ou de como é o céu. Será o céu é quando nós lá chegarmos. Vai acabar tudo, não, irmão Mateus? Não vamos mais precisar ficar correndo aqui atrás lutando aqui, corre para lá, e o dono da casa já fica assim com a cabeça quente, careca, como é que vai pagar a conta na segunda-feira? E alguns pensam assim, chega na segunda-feira, nem quer ir trabalhar porque o chefe é uma dor de cabeça, vai dar aula na escola, as crianças que dor de cabeça, e já não quer mais ir trabalhar, mas vai por força dos boletos que chegam em casa todos os dias. Mas naquele dia não vai haver mais essa necessidade. Viveremos eternamente com Deus. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais nenhuma preocupação, porque alcançamos o objetivo maior nosso e o objetivo de Deus, que é nos mantermos fiéis à sua palavra, para podermos chegar no céu e dizer, valeu a pena ser fiel a Deus. Agora, qual o valor da casa de Deus? Que valor tem a presença de Deus para mim e para você? Veja que Abinadab teve na sua casa a Arca da Aliança. Por quantos anos? Quantos anos teve a Arca na casa de Abinadab? Quantos anos a Arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Isso? O pastor já está aumentando. Depois faz o cálculo matemático para nós, meu pastor, por favor. Mas pelo menos 20 anos ficou a Arca da Aliança na casa de Abinadab. O que era a Arca da Aliança? Senão a presença de Deus na própria casa. Imagina só, você chega em casa. Até tinha uma igreja um dia desse, que ela tinha a Arca da Aliança assim na frente o perigo de você ir dar aula de teologia na igreja que não é a tua igreja, o povo que não é o teu povo. E aí o povo começa a fazer umas perguntas, e aí tinha a Arca da Aliança na frente da igreja, assim, com os querubins, tudo voltado, bonitinho. E aí os membros da igreja, pastor, o que o senhor diz daquela Arca da Aliança lá no altar da nossa igreja? Ai, Jesus, dura coisa pediste para responder. Mas tem que responder a verdade. Agora a Arca da Aliança não estava mais. Só que o pastor da igreja agora está com um problemão. Porque o pastor não estuda teologia, não quer fazer teologia, o seu povo está fazendo teologia. E aí ele vai ter uma grande dificuldade. Mas o que era a Arca da Aliança no Antigo Testamento? Era a presença de Deus dentro da própria casa. Imagina só você chegar na casa e olhar lá a Arca da Aliança no centro da casa. Era a presença de Deus dentro da própria casa. Mas Abinadab
estarei contigo. Você jamais andará sozinho se você atrair a presença de Deus para a tua vida. Porque eu fico olhando para a vida de Sansão. Dia triste para Sansão. Dia triste para Sansão. Dia triste para Saul. Quando Saul chega para Samuel e diz para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Irmão, que palavra é esta? Eu fico imaginando Samuel. Às vezes Deus dá uma palavra mais amarga para a gente aqui, que é pastor, para pregar, e depois que a gente prega, Isabela, chega no meio do caminho, no primeiro semáforo, o pastor está arrancando um tanto de cabelo na cabeça. Não deveria ter pregado hoje. E eu fico imaginando Samuel ter que dar essa fala para Saul, se é que ele falou, até quando você vai ter dó de Saul tendo rejeitado. E aí eu olho para Sansão. Sansão se casa com Dalila. O seu pai havia avisado ele: filho, procura aqui dentro de casa, do nosso povo, não precisa ir em terra estranha não. Mas Sansão, 1000 homens com uma queixada de jumento, um portão que precisava de um caminhão para carregar, ele carregou sozinho. Sansão juntou as raposas, rabo com rabo, nas caudas lá, ateou fogo na cauda das raposas, soltou no meio do arraial dos filisteus e fogo para tudo quanto é lado. Este era Sansão. Mas Sansão, ele se perdeu pelo seu próprio egoísmo, pela sua própria soberba, por não respeitar a presença de Deus, por não respeitar o seu nazireado, ou seja, ele era separado, ele era escolhido de Deus e ele não respeita. Até que um dia ele está lá bonitão, sentado na sua cadeira, cabelão no meio das costas, as tranças toda bonitinha. Talvez se fosse no dia de hoje ele estaria lá com um Rastafari, né? Aqueles negócios tudo meio assim, meio salão, meio sentado na cadeira, conversando com a esposa, e os adversários do outro lado. Hoje vocês vão ser adversários, só por hoje, cara, pelo amor de Deus. E está lá conversando e de repente os adversários chegam na Dalila: descobre para nós o que é a força de Sansão. E ela vai conversando, né? Mulher é bênção de Deus. A tua mulher, a tua esposa, as tuas filhas, mulher de fora, toma cuidado, é veneno. Toma cuidado, vai dessa onda aí de tem umas mulheres aí fora: você é o tipo de homem que toda mulher gostaria de ter. Nossa, a tua mulher é mais privilegiada com um homem bonito como você, cheiroso. É o diabo, hein? Não é mulher não. O diabo está falando na boca dela. Toma cuidado. Assim também na boca do homem. Você, mulher bonita, casada com um cidadão todo ouro, aquilo lá, você merece coisa. Vai na onda não. É o diabo falando na boca dele. Toma cuidado com quem você está conversando. Toma cuidado com quem é que você está ouvindo. E aí a Dalila começa a conversar com ela: Sansão, amorzinho, hoje a gente vai tomar uma Coca-Cola gelada. Não tinha Coca-Cola na época, tá? Eu sou parafraseando. Vai falar que eu estou falando heresia, não, e até está gravando lá em cima lá. É um negócio daqui me dedura. E aí o que acontece? Mas e aí? O que está com a força? Eu gostaria de saber, porque sou tua esposa, né? Que isso? Entre marido e mulher não tem segredo. Abre, conta para mim. Você já viu ter segredo entre esposo e esposa? Não tem, rapaz. Nós já estamos casados aqui há um tempo. É melhor você contar isso, você não vai enrolando e conta no que consiste, até que ela vai insistentemente e ela pega e diz: fala logo, para de mentir. Porque toda vez que ele mentia, a força dele persistia. Mas o dia que ele falou a verdade, a força dele foi embora. Não conte o teu segredo para ninguém. Tome cuidado com quem você está conversando. No dia que você tem uma discórdia dentro da tua casa, com quem é que você vai conversar? Com quem é que você vai abrir o teu coração? Mas pastor, essa
para uma Dalila, e essa Dalila só está querendo a oportunidade para destruir a tua família. Dalila descobre, e de repente ela chama, olha, a força de Sansão consiste nas suas 7 tranças, nunca passou navalha. E aí, não bastou conversar, mas Dalila conversou e fez um agrado no Sansão. De repente uma feijoada, de repente uma comidinha mais forte, de repente um negócio que dá sono, e Sansão dormiu nos braços da amada. Mal sabia que ele estava dormindo com o inimigo. E aí ela chama os seus inimigos, eles vêm, e aí ela grita, Sansão, só que antes eles cortam as 7 tranças de Sansão. E aí Sansão é despertado por Dalila, e ela diz, Sansão, levanta, meu esposo lindo, meu bonitão, levanta aí porque os teus inimigos vêm contra você. E a Bíblia diz, e ele não sabia que o Espírito Santo se havia retirado. Por isso, Davi no Salmo 51, ele disse, Deus, o Senhor quer tirar o meu reino? Tira. O Senhor quer tirar, e isso não está descrito lá, mas eu vejo de repente Davi conversando, pastor Zé, com Deus na sua oração, ele dizendo, Deus, faz um negócio, pode tirar tudo de mim, mas por favor, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque um homem sem o Espírito Santo é um homem sem a presença de Deus. E um homem sem a presença de Deus é uma folha seca andando na rua da cidade. O vento sopra, ele vai para a norte. O vento sopra para o sul, ele vem para o sul. Sopra para leste, ele vai para leste. E ele fica voando para lá, para cá, sem uma direção. Mas quando ele tem a presença de Deus na sua vida, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho desse mundo. Ele anda segundo o conselho da palavra de Deus. Deus, eu posso perder o carro, eu posso perder a casa, eu posso perder o emprego, eu posso perder o bom salário. O que eu não posso perder é a presença do teu Espírito Santo. E Sansão, quando ele se levantou, eu fico vendo Sansão se levantar, marrento, né? Os caras meio marrentos, assim, vocês querem vir de 1 a 1, quer vir fazendo fila? Mas aí ele não sabia que a força tinha ido embora, a presença tinha ido embora. Meu irmão, minha irmã, batalhemos dia e noite pela presença de Deus. Façamos de cada dia da nossa vida um momento de intimidade com Deus. Abinadab teve o maior privilégio da sua vida, ter a arca da aliança dentro da sua casa, não aproveitou. E aí, um dia Davi resolveu buscar, e eu vou terminar aqui para a gente celebrar a ceia. Davi resolveu buscar esta arca. Davi foi buscar a arca da aliança, a presença de Deus. Não era simplesmente uma arca, era a presença de Deus. O que Davi fez? Colocou a arca no carro, uma carruagem. Eu não sei se você sabe, mas a arca da aliança ela tinha 4 argolas, 2 de cada lado. Eu não sei se é, mas deixa eu lá, vai pesquisar, de repente vai que mexe e aparece coisa que não é. Mas a arca da aliança ela tinha 4 argolas, 2 de cada lado. E nessa argola se passava uma vara de cada lado, entre as argolas. E os levitas carregavam a arca da aliança nos ombros. Era 2 levitas atrás, 2 levitas à frente. E a arca da aliança nos ombros. O que é que nós aprendemos com isso? Que a presença de Deus não é para andar sobre carruagens de boi. A arca da aliança era para ser carregada sobre o homem, era para estar no ombro do homem. E hoje a presença de Deus é para estar aonde? A presença de Deus é para estar no meu e no teu coração, porque eu e você somos templo e moradia do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, nunca devemos tentar ajudar Deus, porque quando Davi fez a bobagem de buscar a arca da aliança e colocar na carruagem,
chegou em determinado lugar, nas estradas ruins, a Arca da Aliança, devido ao desequilíbrio da Arca da Aliança, ela tombou para cair de cima do carro, e Uzá colocou a mão. Quando Uzá colocou a mão, ele morreu na hora, fulminado, porque ele não podia fazer. Davi estava fazendo a coisa do jeito errado, a coisa certa do jeito errado. Até que ele viu a bobagem que fez, ele pegou a casa, a Arca da Aliança, e colocou na casa de quem? Obed-edom. Quanto tempo ficou a Arca da Aliança na casa de Obed-edom? Certo? Quantos? 3 meses. 20 anos na casa de Abinadab, nem aí para a presença de Deus, mas 3 anos, 3 meses a Arca da Aliança lá no centro da casa de Obed-edom, Rabinho. Eu vejo Obed-edom chegando em casa, está a presença de Deus na minha casa, Deus está na minha casa. Oh, privilégio! Olha que Obed-edom era um estrangeiro. Obed-edom não era nem da tribo de Judá, não era de Israel, não era nada, ele era estrangeiro. Um estrangeiro recebeu a presença de Deus. Quantas vezes, e nós estamos aqui como estrangeiros, porque a Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas nós, os estrangeiros, nós, brasileiros, recebemos Jesus. Um dia alguém falou de Jesus para nós levantamos a nossa mão e dissemos: Jesus, obrigado por me aceitar, obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário, e hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos aqui para dizer: obrigado, Senhor, porque pela graça sois salvos, isto por meio da fé, não vem de nós, mas é dom de Deus. Aleluia. E aí, qual a importância da presença de Deus para as nossas vidas? Outro dia a gente volta a conversar sobre este mesmo tema, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A importância da casa do Pai. Obed-edom ficou 3 meses com a Arca da Aliança em sua casa. E Obed-edom prosperou de uma forma sobrenatural. Onde Deus está, irmão, a prosperidade. Onde Deus está, a saúde. Pastor, mas por que tem muita gente que está doente? Eu estava ouvindo alguém que, eu não lembro onde é que eu fui, que eu ouvi uma mensagem, e aí a mãe disse: eu sou o templo do Espírito Santo. Aí a filha confrontou a mãe, disse: mas mãe, se você é templo do Espírito Santo, por que você só anda doente? Por que você só anda doente? Irmão, o diabo às vezes ele tenta nos de perto para nos desestabilizar. E aí eu pergunto: e quem foi que disse, e onde é que está escrito na Bíblia, que nós vamos viver eternamente aqui na terra? Jesus cura? Cura. Jesus ressuscita? Ressuscita. Mas das 9 ressurreições que a Bíblia fala, 9 ressurreições, 8 delas ressuscitaram para morrer de novo. Apenas uma ressurreição ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está vivo e ele está hoje aqui conosco. Que alegria! Mataram Jesus, acharam que a morte ia ter Jesus, acharam que a sepultura conteria Jesus lá, mas no terceiro dia colocar soldado, colocar pedra pesada. Vamos ver o que vão fazer com Jesus. Terceiro dia, chega lá no túmulo, o túmulo está aberto. Cadê Jesus? E está o anjo sentado lá e olha para Maria Madalena. Quem é que você procura? Aquele que você procura, ele não mais está aqui. Ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus está vivo e está no nosso meio hoje para dizer: vinde bendito de meu Pai, encontrarei descanso para as vossas almas. Obed-edom se tornou administrador financeiro em Israel, porque ele guardou na sua casa a Arca da Aliança por 90 dias. Você só precisa ter a presença de Deus, o resto Deus cuida de fazer. Pastor, o que eu preciso para eu prosperar? Você só precisa ter a presença de Deus.
O que eu preciso? Você só precisa trazer Deus para perto de você. E com Deus, irmão, não tem inferno que vai impedir você de avançar. Vamos de pés? Como a Bíblia é rica. Que maravilha que é a Bíblia. E a gente começa a ler a Bíblia, pregar a Bíblia, e a gente vê que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Pena que estão utilizando a Bíblia para a satisfação do ego de pessoas. Igrejas que no dia 31 de outubro, alguém sabe o que acontece no dia 31 de outubro? Dou-lhe uma, Halloween, festa do Halloween. E tem igreja tradicional no Brasil, igreja grande no Brasil, que ela aderiu à festa do Halloween. E os crentes vão lá, pular, sapatear aí. Irmão, festa das bruxas dentro da igreja. Está tudo certo, né? Eu não vou na Assembleia de Deus, não, porque a Assembleia de Deus, pastor, vamos lá no Jardim Portugal, mas aqui o pastor Adilson coxa. E eu vou coxar, porque eu quero mandar você para o céu. Eu quero que você vá para o céu. E se tiver que apertar, eu vou apertar. Porque se João Batista estivesse pregando hoje aqui, seja sincero para você mesmo. Até eu vou ser sincero comigo mesmo. Se João Batista pregasse dentro desta igreja a mensagem que ele pregou no deserto da Judéia, será que nós ficaríamos? Raça de víboras. Meu Deus. Meu Deus. João Batista, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos. De quê? De arrependimento. Quando nós nos entregamos para Jesus, a primeira coisa que começa a acontecer é fruto. Se não tem fruto, João Batista diz: desde agora está posto raiz, ativo machado a raiz de toda árvore que não produz fruto. Se João Batista estivesse aqui, mas nós vamos encontrar João Batista lá. Glória a Deus. Nós vamos dizer para João Batista: João Batista, quantas vezes ouvi falar da tua palavra? Não pregaram a palavra como você pregou, João, mas eu produzi um fruto digno de arrependimento. E hoje eu posso dizer: valeu a pena servir a Deus. Pastor Paulo, venha cá orar a Deus por essa palavra. Venha aqui agradecer a Deus por essa palavra. E você, depois da oração, dê um forte aplauso para Jesus e diga: Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado por me levar a produzir frutos de arrependimento, porque sem ti não sou ninguém. Pai do Senhor, igreja, amado Deus, soberano Pai, nós agradecemos a Deus, nós estamos aqui te adorando, te louvando, te exaltando, te glorificando. Obrigado, Deus, por essa palavra que acabamos de ouvir, Senhor. Eu creio que tu tem, ó Pai, agido, tenho certeza absoluta que está agindo nessa palavra e com teu Espírito Santo em nossas vidas, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, de como esse mundo das neves. Eu creio que tu tem trabalhado, está trabalhando nesta noite com essa poderosa palavra, que está havendo cura nesta noite, está havendo transformação, está havendo libertação, está havendo renovação, Senhor, que a tua palavra, ela veio de ti para os nossos corações através do teu servo. Continue abençoando esta igreja, continue abençoando o teu povo de uma forma geral, na face da terra que nós oramos, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia! Aplausos e glórias. Agradeça a Deus por essa palavra, porque é esta palavra que vai tratar cada um de nós dia após dia. Meus irmãos, ainda em pé, vamos ter a leitura